Val? Vamos iniciar a gravação? Presidente, gravação iniciada. Ok. Então, pessoal, retomando a nossa sessão do dia 5 de agosto de 2020, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Ares Cartacho Gomes. Como suplente do Dr. Tiago, que está substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado durante todo o período da reunião. Nós antecipamos os processos do período da manhã do dia 6 e continuaremos a partir do item 121 da pauta, de relatoria da doutora Letícia, Cláudio Pinto da Fonseca. Com a palavra a doutora Letícia. Esse recurso voluntário, ele trata do lançamento, o objeto foi omissão de rendimentos, caracterizado por gastos de cartão de crédito, de montante superior às disponibilidades financeiras informadas na declaração dele de imposto de renda. Ele foi selecionado em virtude do cruzamento de informações da declaração de imposto com a DECRED. Foi interposto o recurso voluntário, que eu vou passar para o meu voto, já que eu vou passar por tudo que foi dito no recurso voluntário. Em primeiro momento, ele pediu uma perícia, sob pena de cerceamento de defesa, que eu indeferi, porque ele não demonstrou o ponto controvertido, efetivo, para provar na perícia, não preencheu os requisitos para tanto desse pedido. Então, eu mantive o indeferimento do acórdão recorrido. Ele também suscitou uma preliminar de nulidade, porque o lançamento foi fundado em provas indiciárias e presunções, que eu também afastei, com base no artigo 6º da Lei 8.021, e seus parágrafos. Aí eu falo, se por um lado autoriza-se a presunção de renda oferida pelo contribuinte mediante o cotejo da declaração de imposto com os dados de cartão de crédito, sua titularidade, por outro lado, essa presunção é dissipado no caso de o contribuinte apresentar provas contrárias à existência dessa renda presumida e que fora tributada pela fiscalização. E aí eu vou adentrar o mérito do recurso. Essencialmente, o recorrente, né, vamos lembrar aquela contextualização do tempo, né, naquela época, ele é sócio administrador de uma agência de viagens, Sagitur. Ele sustentou desde a impugnação dele, desde o processo administrativo, desde a impugnação mesmo, que as despesas consignadas nas faturas dos cartões de crédito dele se referiam à compra de passagens aéreas pela sua empresa de viagem. Tendo em vista a má situação financeira da empresa, o recorrente não teve outra alternativa senão utilizar seu próprio cartão para pagamento de despesas inerentes às atividades da pessoa jurídica. Isso ele falando. Segundo esse modo de atuação, assim que os clientes efetuavam os pagamentos, os valores eram utilizados para liquidar as faturas. Portanto, o que se passa a enfrentar é se os documentos apresentados pelo recorrente no curso da fiscalização são suficientes ou não para elidir a presunção de renda materializada no lançamento. Aí eu passei a destacar quais são os documentos que ele apresentou e alguns pontos do bem elaborado relatório fiscal. Bom, o imposto de renda de 2004, né, e as faturas de 4 cartões de crédito dele, que foram os elementos cotejados, cruzados, né, uma planilha elaborada pela fiscalização que demonstra os gastos com cartão de crédito, está na folha 91 e 93 do contribuinte, e ele foi intimado para apresentar, para comprovar a origem desses gastos, um comprovante anual de rendimentos emitido pela agência de viagens que o recorrente é sócio administrador,
provando, inclusive, esse vínculo, né? Reportando-se ao relatório fiscal 124 documentos relativos a serviços de viagem que apontavam diversas companhias aéreas com indicação de autorização de débito dos cartões de crédito do recorrente, referente ao ano de 2003. Eu vou explicar melhor o que são esses documentos daqui a pouco. Intimação do recorrente para informar se aqueles lançamentos eram referentes a operações realizadas pela empresa, se eram mesmo, e em caso positivo, a fiscalização quis saber o mecanismo dessas operações, ou seja, ele efetuava uma venda de pacote de viagem na agência dele, só que a passagem aérea era comprada no cartão pessoal dele. E a fiscalização, recebendo esses documentos, quis saber como é que eram essas operações. Está tudo nessas folhas indicadas. A fim de atender a intimação, o recorrente encaminhou cópia de folhas contendo registros contábeis, que, segundo a fiscalização, aparentemente de caixa. Aí, com base nisso, a fiscalização fez todo o planejamento demonstrativo dos gastos com cartões de crédito e verificou que esses valores declarados pela administradora batiam com as faturas dele. Foi intimado o recorrente para que comprovasse a origem dos recursos dos valores, conforme a planilha tal, os valores especificados. E também foi apresentado um demonstrativo de variação patrimonial, em que foi constatado que ele não tem patrimônio para gastar o tanto que ele estava gastando no cartão. Bom, compulsando as faturas de cartão de crédito dele nesse período, é assente que a maior parte das transações pagas de todas as faturas, viu, referem-se às passagens aéreas. Quanto a essa premissa, consta no relatório fiscal, inclusive, que ao apresentar os documentos relacionados, que apontavam diversas companhias aéreas com indicação de autorização de débito nos cartões do recorrente. Então, o relatório fala, verificou-se que vários lançamentos efetuados em suas faturas pela administradora dos cartões referiam-se a pagamentos para companhias de transporte aéreo. A maioria das faturas é esse que eu indiquei no meu voto. A maioria é assim, então eu só tenho, assim, 90% lançamento de Gol, questões relacionadas à passagem aérea. E do lado, todas com o nominho das pessoas ali, né? Isso não é prova, mas você vê que existe, de fato, uma efetiva compra de passagem aérea em todas as faturas dos cartões deles. Esse demonstrativo foi coligido a título de exemplo para demonstrar que a grande maioria das operações ali indicadas é para compra de passagens aéreas, conforme sustentado pelo recorrente. Das folhas 100 a 225, essas folhas que eu citei anteriormente, a farta documentação, em especial autorizações para emissão de passagens pelas companhias aéreas a serem faturadas no cartão de crédito pessoal do recorrente, exemplifica-se por relevante. Quais são esses documentos? É uma autorização que eu colecionei aí. O nome da agência dele, para ser emitida uma passagem, aí tem o nome do passageiro, que são pessoas diversas, e eu tenho uma autorização para ser faturado no nome do cartão pessoal dele, cartão número tal, Cláudio, não sei o que, Fonseca. Então, eu tenho vários documentos com essa natureza provados. Bom, a narrativa do recorrente de que as operações de compra de passagens de sua empresa eram feitas em seu cartão pessoal afigura-se demonstrada no âmbito do processo administrativo. Racionalmente, é possível prová-la, 2 pontos, nas faturas de cartão de crédito, há várias compras de companhias aéreas. Coteja-se essa prova com 100 números de autorizações de débito para emissão de passagem em nome de terceiros, a serem debitados no cartão pessoal do recorrente. Eu fiz questão de colacionar o acórdão recorrido, porque é de uma lógica invejável também, e eu acho interessante confrontar o que eu entendi com o que eles entenderam, né? Eu vou passar aqui. A impugnação está centrada na tese de que os pagamentos feitos mediante a utilização de cartões de contribuintes se referem a despesas de terceiro. Contudo, o foco do lançamento não é propriamente a despesa,
nem são os gastos pagos com cartão de crédito. O ponto central não consiste em saber se as despesas foram pagas, porque isso é fato incontroverso, nem saber a quem elas pertencem, porque isso é irrelevante. O problema é identificar a origem dos recursos utilizados na liquidação das faturas. Esse é o ponto que deveria ter sido esclarecido pelo impugnante, não foi. Embora o impugnante tenha afirmado que os gastos se referiam a passagens aéreas, não há qualquer documento que demonstre a pessoa jurídica subministrado os recursos necessários para a liquidação das faturas. Não há, inclusive, prova de que a empresa tivesse disponibilidade financeira para tanto. Então, o acórdão entendeu que não foi comprovado. Não obstante a defensável tese do acórdão, entendo que o problema a ser enfrentado no presente feito é saber se de fato houve aferição de renda ou não pelo recorrente. Sabendo, com base no que a gente julgou, que de fato é a origem, né? A origem é importante. Mas sendo a origem ou não, eu mantenho o meu entendimento, porque, por evidente, a prova documental da origem do documento para pagamento das faturas é dizer, eventual extrato da empresa de turismo em que se constatasse dela saiu o numerário para pagamento das faturas, ou o documento contábil da empresa, seria conclusiva sobre a ausência da omissão de rendimentos do recorrente, que deu origem ao lançamento. Lá do outro, pode-se também considerar crível, na lógica argumentativa do próprio acórdão recorrido, que o pagamento das faturas, ao menos das companhias aéreas, teve origem nos beneficiários das autorizações de débito. Né? O próprio acórdão, ele foi usando um tom argumentativo, e para mim é evidente que a origem desse dinheiro é quem era o beneficiário das passagens. Isso ele provou nos documentos. E que essas passagens foram faturadas no cartão de crédito. Então, o que eu quis dizer aqui é que seria maravilhoso se ele tivesse documento contábil idôneo da empresa dele. Mas, de fato, ele não tem, porque ele foi instado a apresentar e não apresentou. Ele não tem essa prova e ele também não tem aquela transferência financeira, um extrato, isso que eu falei aqui. Ele não tem a prova de que o dinheiro saiu da empresa e foi para pagar o cartão de crédito dele. O que eu admiti aqui, né, e citei o que é a renda, o imposto de renda, o fato gerador, citei o artigo 43 do CPM, e eu falo, por mais que seja inegável a confusão financeira entre pessoa física e jurídica, penso estar bem configurada a prova de que os dados das operações do cartão reportam-se à atividade da empresa de turismo, ou seja, não vislumbro a percepção de renda ou provento de qualquer natureza pelo recorrente, base de cálculo do imposto. Então, eu rejeito a preliminar e dou provimento ao recurso, sabendo que é uma interpretação pessoal, que não é uma interpretação de uma análise tão rígida em relação à prova, que a prova perfeita seria escrituração, contabilidade da empresa, prova da transferência financeira de valores. No entanto, a prova que ele apresentou me mostra de forma conclusiva a mim a realidade material, que é ele comprou passagem várias do cartão dele em todos os meses e eu tenho prova da emissão dessas passagens pela empresa, mas sendo faturado do cartão de crédito dele, tendo outros passageiros diversos como beneficiários das passagens. Então, isso para mim, por mais que seja irregular, a escrituração disso para mim prova o cerne da questão, que ele não auferiu renda para ser tributado nesse imposto. Essa contabilidade da empresa não vai ter, né? Porque é um nítido caso de confusão patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica. O cara não tinha dinheiro, ele não tinha limite. Então, assim, nesse caso, assim, você tem contabilmente, o João é especialista nisso, você tem o princípio da entidade, né? Que a renda da pessoa jurídica, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o da pessoa física. E nesse caso, o ônus que o contribuinte assume é muito perigoso, porque ele está fazendo uma coisa completamente irregular a título de legislação e de contabilidade. Então, para você, assim, eu confio na sua aferição aí, de que
essas despesas ou esses recebimentos estão bem discriminados, porque assim, é uma prova muito complicada de ser feita, né? Eu acho muito. Eu só tive convicção de que o que ele gastou no cartão de crédito não era para ele. A prova do que está no cartão de crédito, o grosso da história, para mim, foi provado. O detalhe, não. Mas, para mim, na minha convicção, do que é o fato gerador do imposto, se foi cruzado informações de incompatibilidade da renda pelo imposto com o cartão, para mim, é suficiente essa prova. Mas, igual eu falei, assim, a gente nem tem que debater. Eu acho que é mais... Debater que eu falo que sempre tem. Mas eu acho que é mais a história em si dessa confusão. Eu acho que a fiscalização deveria fiscalizar a empresa dele, outro fato gerador. Agora, renda, pelo que eu vi, eu tenho convicção que ele não teve nenhum acréscimo patrimonial ou não oferiu renda, nem provento de nenhuma natureza, pelo cartão de crédito dele. O cartão de crédito dele, para mim, é muito claro que foi em virtude da empresa dele, que é um risco horrível, imenso. Então, assim, é uma coisa que eu sempre combati no direito processual, tal de julgar conforme a consciência. Então, é isso. Ok. Doutor João. Está sem o microfone. Oi? Doutor João. Podemos colocar em votação? Você quer fazer alguém quer mais fazer alguma ponderação? O cotejamento de provas, né? Acho que eu não usei exatamente cotejamento de provas. A decisão de primeira instância diz, olha, não importa onde você gastou, o que você gastou, para onde foi, para onde veio. Eu queria saber exatamente a origem do dinheiro. E ele vem e diz o seguinte, olha, a origem do dinheiro é decorrente dos clientes da minha empresa e que eu me utilizei dos cartões, do cartão de crédito, para poder emitir essas passagens. Por isso que o valor alto e o pagamento supostamente sendo, né, correlacionado com a empresa. Eu acho que houve um esforço muito grande do contribuinte nesse aspecto de demonstrar essas operações. E, de repente, a relatora pode até falar de uma maneira mais assertiva, se o que entrava e saía estaria de forma... entrava e saía, não, o que estava sendo pago pelos clientes também corresponderia a pelo menos algumas das operações que ele fazia, né? Mas eu senti falta dessa planilha. Também eu vejo com dificuldade de conseguir, porque geralmente quando você paga um valor, né, teria ali, eu tenho a comissão, tenho o custo, tenho uma série de coisas, aí teria que vir um contrato, teria que vir que nem sempre é assinado, a depender de se é pessoa física ou jurídica, se é mensal ou não, se é eventual. Então, assim, pela questão de convicção de provas, eu vejo que a relatora fez um trabalho aí de levantamento, obviamente, que muito questionável na parte probatória. Sinceramente... Sei que o doutor João está ali só olhando, observando, para disparar as suas considerações. Eu acho que eu vou dos dois lados. Para mim, não tem... Dos dois lados, eu acho que é uma questão muito de interpretação. Nós tivemos um caso muito semelhante, doutora Letícia, no colegiado, não sei se o doutor João vai lembrar, acredito que sim, em que o recorrente estava alegando que ele teve custos pela empresa, emitiu passagens, e aí ele veio lá e só comprovou uma emissão de uma única passagem lá, para dar um ar de que ele gastava no seu cartão de crédito as passagens. Diferente desse caso, que ele trouxe aqui uma planilha enorme, né? Não sei se... Esses documentos de autorização de emissão de passagem, tendo pessoas como
terceiros como beneficiários das passagens e autorização expressa constando o cartão de crédito pessoal dele, isso para mim é o grosso, para mim a história é essa, para mim ela não é mentirosa, entendeu? Agora o detalhe é igual eu coloquei no voto, eu gostaria de ver o documento fiscal, eu gostaria também de ver transferência eletrônica, não tenho, mas para mim a história em si ela está provada, na minha condição. Doutor João, levantou a mãozinha, bora lá, arrematar. Eu entendo a posição da relatora, mas a gente já, de vez em quando a gente se depara aqui no colegiado com as situações de confusão patrimonial, e às vezes é no ITR, às vezes é no imposto de renda. É verdade, como disse o Thiago, o contribuinte assume um ônus enorme quando ele mistura seu patrimônio com o patrimônio da sua empresa ou de outro contribuinte qualquer. É muito difícil, se você pensar em termos de fato gerador do tributo, é muito difícil, no meio de uma confusão patrimonial assim, identificar com precisão onde está o fato gerador. E é claro que ninguém pode se valer da própria torpeza. Ora, se ele, seja por que motivo for, não seguiu as normas do direito empresarial para separar adequadamente os patrimônios e colocou tudo na conta dele ou no cartão de crédito dele, não conseguiu fazer prova de que essas operações de fato eram operações originadas da empresa dele, prova válida, além da própria argumentação. Só cabe, para poder identificar o fato gerador, só vai caber as hipóteses que a lei traz como fatos geradores presumidos, que nesse caso não é depósito, é a variação patrimonial descoberta. É a omissão de rendimento calculada com base na variação patrimonial descoberta, que na verdade é ele ter gastos maiores do que sua renda declarada. Ora, caberia ao contribuinte, ao meu ver, e aí isso, eu concordo com a relatora que isso é essencial, e na ausência disso eu não consigo imaginar como concordar com a conclusão que a senhora coloca, faltou ele comprovar que isso proveio da atividade empresarial e que esses fatos geradores foram lá na atividade empresarial devidamente tratados. Mas ele não trouxe essa prova. Se ele não traz essa prova, ele assume para si, pessoa física, o ônus de que seja tributado, os fatos geradores sejam identificados e tributados conforme a legislação da pessoa física. Eu me lembro, doutor Wesley, a gente debateu muito o caso de um consórcio de produtores rurais. Aparece um processo desse aqui de TR. Era mais ou menos a mesma coisa. Eles tinham a sua atividade empresarial, que nesse caso era atividade rural, mas tudo transitava na conta de um infeliz. Ora, o contribuinte escolheu essa forma. É claro que fica tudo mais difícil de provar. Mas é o ônus de quem escolhe a forma, eu diria, o caminho menos regulado. Ô, João, e uma coisa que eu fico pensando, se ele tem uma pessoa jurídica constituída, que, né, na pessoa jurídica você tem uma tributação mais branda, qual o objetivo que ele faz essas operações em nome da pessoa física, entendeu? Qual que a pessoa jurídica pode estar no prego por uma ação trabalhista, pode ter um problema. Ah, tá, você fala assim, ela deve estar com algum gravame, assim, né? Se põe alguma coisa na pessoa jurídica, eles penhoram, sei lá. Isso. Mas, por exemplo, doutora Letícia. Segundo a informação dele, ele não conseguia comprar passagem, ele não tinha crédito. E o cartão de crédito dele estava começando a acumular milhas, aí de repente... Gente, é uma confusão, eu não tenho a menor dúvida disso, e concordo também com o seu voto. O meu voto continua assim, porque eu acho que a história... Não, para mim a história dele, ele não tem renda. Mas a prova ideal ele não tem. Então é mais assim, de uma convicção mesmo. Mas eu concordo do risco, do empréstimo, de tudo. Eu tem uma coisa nessa frieza, entendeu? Eu acho. Tem uma coisa importante. Eu teria admitido. Isso é claro
nas provas que a passagem não é sinal de patrimônio dele, não é nada disso. É claro que a passagem foi emitida pela empresa, autorizada o pagamento no nome dele. Ele fez essa prova. Então, para mim, isso não é base de cálculo. Peraí. Você está me dizendo que tem um contrato, por assim dizer, ou algo equivalente entre o cliente e a empresa, mas transitou não tem isso. Essa é a prova essencial. Para mim, é clara a autorização que ele foi juntando das emissões das passagens nos períodos, igual aquela que eu indiquei ali. E logo depois a passagem era emitida pelas pessoas beneficiárias. Então, para mim, a prova perfeita não tem. Eu entendo que para provar que ele não auferiu renda disso, ele tinha que provar que o valor que ele gastou da passagem é o mesmo que ele recebeu da pessoa. Essa prova a gente não tem. Não tem. Né? O negócio dele é vender passagem. Ele teve algum lucro. Ele comprou essa passagem e vendeu por um valor maior. Não tem como afirmar que não houve renda, né? Sim, mas aí a renda foi da pessoa jurídica, né? Está sendo autuado aqui. A Fernanda queria falar, e aí, como é uma questão que a gente não vai convencer um ao outro, eu quero colocar em votação, tá? Que realmente, tá? Doutora Fernanda. Muito rapidamente, é só até o Thiago fez perguntar, mas por que colocar, né? Por que trazer isso para pessoa física e tal, e essa confusão entre pessoa física e jurídica? Às vezes, assim, eu não estou falando específico no caso em comento, mas acho que é casuístico mesmo, porque estou dizendo de perto mesmo, questões até empresas até familiares, tá? Minha até. Quando não minha, mas assim, de família. Tem casos de empresas pequenas, e aí eu vou lhe dizer exatamente a questão. A conta bancária da pessoa jurídica, por exemplo, qualquer transferência TED, empresa pequena, tá? Lojinha de bairro, qualquer transferência que ela faça para fornecedor, ela paga uma TED ou DOC, uma taxinha, né? E aí, o sócio da empresa, ele também tem, por exemplo, o Santander, só que ele não paga, na conta pessoal dele, ele não paga nenhum DOC, TED, nada, ele pode fazer 500 milhões de transferências. Então, como a conta da pessoa jurídica e pessoa física anda Santander para Santander, por exemplo, ele transfere da pessoa jurídica para ele e ele faz o pagamento de zilhões de fornecedores. Então, assim, eu até avisei, que é um familiar, eu falei, você vai se lascar, porque por mais que você prove que você é sócio e que você está recebendo o dinheiro da empresa X e que você está pagando tudo, você vai se lascar, porque você está se fazendo confusão, né? Então, até você provar isso, você pode se lascar. Então, mais ou menos isso. Doutor João, ela está colocando rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de perícia e dar provimento ao recurso. São 3 questões, né? Como vota? Houve divergência em relação ao mérito, negar o provimento. Ok. Doutor Wesley. Eu acompanho a relatora. Doutor Kleber. Divergência. Doutora Fernanda. Relatora. Doutor Paulo. Divergência. Doutor Tiago. Bem, que pese o bom trabalho feito pela relatora, eu vou com a divergência. Eu vou com a divergência também. Então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos e por unanimidade de votos. A preliminar e o pedido de perícia é unânime, não é isso? Por unanimidade de votos. Em rejeitar a preliminar e indeferir o pedido de perícia. E, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley, Fernanda e a relatora
que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor. Doutor Paulo, o senhor pode fazer? Posso. Então, acordam os membros colegiados por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e indeferir o pedido de perícia e, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley, Fernanda e a relatora que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Então, voltando para Fernanda, item 122, Cleide de Souza Fernandes Ferreira. Eu já estou conseguindo acessar a pasta, mas esse processo está na pasta? Se não tiver, eu colo ou mando aqui para vocês. Acho que eu mandei pelo grupo do Zap quando eu não estava conseguindo. Se não tiver na pasta, acho que está no grupo do Zap. Se não, vocês me falam que eu colo. Tá no Zap. Tá no Zap, né? Então vamos lá. 122, Cleide de Souza. Depósitos bancários de origem não comprovada. Nanda, se puder colar, porque eu não estou usando o WhatsApp. Vou colar. E nem o Thiago. Vou colar. Até mesmo porque o voto tem que ficar lá, já que você está com acesso. Eu tô abrindo isso que você me manda, Sheila. Tá, mas é porque é bom estar depositado lá, porque se acontecer de sair do colegiado ou qualquer coisa do tipo, o voto tem que estar lá para a gente fazer uma relatoria ad hoc ou coisa do tipo. Esses dias mesmo eu tive que pegar um da Juliana. Deixa eu ver aqui, que às vezes me pede senha da pasta T. Já assinei hoje, viu? Eu tinha aquele Você voto assinou pronto. hoje, né? Eu tinha aquele voto prontinho aqui. Em Word, inclusive. Tinha? Tinha. Se eu soubesse que estava fazendo a DOC, eu estava pronto. Eu já tinha... Na verdade, eu tinha feito aquele voto com a Juliana já tinha tratado esse assunto com ela. Eu acabei fazendo. Eu devia ter me tocado, você fez o vencedor, né? Eu tinha aqui prontinho. Verdade. Tá colando aí. Tá. Colado. Obrigada, Pois bem. Fernanda. Nada. Pois bem, 244 mil de crédito tributário relativo aos anos calendário 2004, 5 e 6. Depósitos bancários com origem não comprovada. Foi intimada apresentada documentação hábil por depósitos bancários efetuados na conta mantidas no Banco do Brasil. Não apresentou. Foi inconformada com a autuação, portanto, foi feito o lançamento. Inconformada com a autuação, ela alegou, enfim, que decreto, lei, a presunção, não foi deslealdade legal, entendimento errôneo, enfim, alega a caráter confiscatório da multa, fica no campo das alegações. A DRJ São Paulo analisa a peça impugnatória quanto à questão da constitucionalidade. Não conhece a alegação. Quanto às alegações de nulidade, são vazias, porque todos os requisitos para atendimento da validade do processo administrativo foram atendidos. Aí discorre sobre sigilo bancário, omissão de rendimentos, a presunção do depósito bancário, multas e juros de caráter não confiscatório, enfim, ela fica no campo das alegações, solicita para ela o detalhamento de todos os valores contidos no Banco do Brasil, para depositar individualizadamente. Ela não faz nem sede de impugnação e também sede de recurso voluntário, ela não junta nenhuma nova documentação que possa mudar o entendimento. E aí, como fica no campo das meras alegações, não junta nenhum documento, o mesmo entendimento se aplica aqui
A gente sempre adota. Que é presunção prevista no artigo 42.9.430, não mostra nada em contrário. A PEP entende amarelo aqui, que analisou as contas bancárias, a movimentação, limitou-se a apresentar cópias, a PEP amarelo aí no meu voto, limitou-se o que ela fez, né, que foi limitou a apresentar cópias de declaração de lixo anual, relativa aos anos 2003, 4 e 5, comprovantes de pagamento, não trouxe documentação, alega que a origem dos valores depositados são oriundos de uma fonte pagadora X, mas não fala mais nada. Enfim, que a transferência tinha sido do seu cônjuge. Nada além. Portanto, eu nego o provimento. Desconheço da alegação de inconstitucionalidade e, no mérito, eu nego o provimento. Não tem preliminar de nulidade destacada, ela fala só ao longo do voto que, enfim, deveria ser nula e tal, e juros e multa também fala do caráter confiscatório em sede de recurso voluntário. Eu discorro isso também, sobre isso, no final do meu voto. Então, como não tem especificamente uma preliminar de nulidade, eu não rejeitei porque não tem uma preliminar, é só durante o voto que eu falo que foram também atendidos todos os requisitos da lei para fins de validade do procedimento fiscal. Ok. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 122, acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, súmula CARF número 2, e negar-lhe provimento. Item 123, Oel Ferreira de Carvalho, da doutora Fernanda também. Paulo, pode falar. Eu só queria fazer uma proposta, se é o caso de votar os 123, 124, 125 juntos, entendeu? Que é a mesma matéria, provavelmente o João vai fazer o voto vencedor, entendeu? Ah, é o dos juízes? É. Dá para fazer, ô Fernanda, os três? Você tá dando provimento? Deixa eu abrir aqui, acho que dei. Só verifica aí para nós, o Paulo deve ter aberto, viu, né, Paulo? Eu tô abrindo agora, no meu tá abrindo 123. O 126 também é, Paula? Eu não lembro de todos, são tantos. Vou abrir aqui na minha pasta local, porque é impossível ficar abrindo pela pasta para verificar. (123) OEL, sim, magistrados da Bahia, mesma. Então vai ser de provimento, então vou ser vencida, a única. O João Batista, então 123 é 124, 125, 123, 124, 125, é isso aí. Tá certo você. Nenhum teve preliminar, né? Não. É porque eu não abri ainda o voto, não consegui abrir ainda. Tá, quando você abrir, eles, o 123, 4 e 5 são magistrados da Bahia ou Rio de Janeiro, e Ministério Público também, mas é a mesma discussão. Então, aqui é a questão dos magistrados, que a gente já debateu aqui na sessão, nos itens anteriores, que é aquela questão da verba que a relatora considera que é indenizatória, né? E ela está dando provimento aos 3 itens da pauta. Item 123, 124 e 125. Eu vou colocar em votação os 3 itens, tá? Doutor João, como vota?
Eu divirjo já nos mesmos termos daquele processo anterior, é o caso da URV. Isso, da URV. Dr. Wesley? Esse é o caso igual àquele que nós votamos anterior, né? Do RV, Isso. Eu vou acompanhar a divergência. Dr. Kleber? Divergência. Dr. Paulo? Divergência. Doutora Letícia? Dr. Tiago? Divergência. Eu também acompanho a divergência. Então, ficou acordo dos membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencida a relatora que deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor, Dr. João. Isso é o 123. - 124 e 125. Isso. Tô terminando de colar a música que tava. Agora é 126, né? Isso, 126, Laércio Aparecido. Falta de apresentação de declaração de imposto de renda, pessoa física. Atraso na entrega da DIRPF, exercício 2004, 5, 6 e 7. A multa aplicada de 62.196. O contribuinte apresentou defesa. Porque ele falou que em outro processo, teve outro auto de infração. Tá, deve ser semelhante. Isso aqui é só multa pela não entrega, então ele tá sustentando aqui a defesa dele, é que a penalidade por atraso na entrega já teria sido cobrada em outro processo. E aí o que a DRJ Curitiba explicou foi o seguinte: a controvérsia referente às omissões apuradas com base em depósito bancário e ganho de capital foi no outro processo e foi julgado o lançamento procedente, né? O mencionado acordo, na oportunidade, conclui pela licitude do lançamento, reconhecendo que forçosamente é devido ao crédito tributário. Como corolário lógico, teve no adimplemento da obrigação principal, que é a entrega, do inadimplemento da obrigação principal, teve a falta de apresentação da DIF. Então, ele segue sustentando que, na verdade, que tudo já estava sendo penalizado, que ele já estava sendo penalizado no outro, que ele não deveria ser penalizado esse, mas são coisas distintas, né? Essa é só a multa por não entrega da obrigação, da declaração. Então, eu nego provimento ao recurso. Ok. Doutor João, como voto? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 126. 127, da doutora Fernanda Marcos Antônio de Oliveira Barbosa. Pois bem, esse, na verdade, é o seguinte, é a primeira vez que eu faço um processo com a discussão dessa verba, então, por favor, quem tiver experiência e puder dar uma olhada mais específica no processo, eu agradeço. Foi oriundo de uma operação, tá? Inclusive, denominada Taturana. Enfim, que foi verificado o envolvimento dos membros do Poder Legislativo do Estado de Alagoas, funcionários e terceiros, né, com recebimento de verbas acima do limite previsto na legislação. Tanto verbas de gabinete recebidas acima do limite legal, como recebidas sem prestação de contas. Isso aqui enfim, basicamente,
o auto de infração foi porque tiveram diversas verbas recebidas oriundas desse procedimento, né, dessa operação de fiscalização. Diversos membros foram autuados, membros do Legislativo foram autuados porque receberam diversos valores acima do permitido como, enfim, possível de ser recebido com prestação de contas. Então, toda a discussão é ao longo disso. É grande a discussão, mas, enfim, fica claro no auto do processo que esses valores que foram objeto de lançamento, eles não foram consubstanciados com a prestação de contas, tá? Tem aí na página, vou dizer até o relatório da Polícia Federal, que junta que não foram juntados as prestações de contas, e que tinha, além disso, diversos valores tinham já passado do limite permitido. Aqui, ó, folhas, baseado no ofício, ele argumenta, folha 69 e 70, ele argumenta que a prestação de contas seriam essas aí, né, que baseado no ofício de folha 69 e 70, teria prestado contas, mas é isso que eu queria encontrar isso aqui. O material apreendido pela Polícia Federal disponibilizado pela fiscalização por médio do ofício tal, folhas 185, tá? Não constam prestação de contas do referido parlamentar, exceto em relação aos meses de março, abril, maio, junho e fevereiro de 2007, as quais a fiscalização afirma que foram acatadas e excluídas da totalidade dos valores nos respectivos meses a título de verbas de gabinete. Esse é o ponto principal aqui para mim. Que nesse documento, né, de folhas 185, é quando demonstra-se que os valores que são objeto deste lançamento não foram consubstanciados com qualquer prestação, qualquer documentação comprobatória que evidenciasse a que se referiram essas despesas, e o que foi apresentado foi abatido do lançamento. Então, mantém o lançamento na integralidade, tá? Porque tem uma fiscalização com substanciação grande dos fatos, e, enfim, levantamento de documentação é bem minucioso. Eu entendo que está bem... Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Eu já votei, eu fui relator do processo desse aí. Estou até procurando aqui, ver se eu acho o meu acórdão, não estou achando, o doutor Wesley vai se lembrar, talvez ele se lembre. Foi na época de Bellini, hein? Que aí, eu sei que na ocasião, a razão do lançamento é que eles receberam uma verba de gabinete, uma verba lá legal, mas essa verba só poderia ser considerada de gabinete, indenizatória, portanto, se ela estivesse dentro de um limite e se prestasse contas adequadamente. E eles não prestaram contas. Não sei se é a mesma situação. Só está negando o isso. É exatamente a mesma situação, sendo que foi a própria fiscalização, ela considerou que foi por isso que eu estava procurando justamente a página, porque a fiscalização ela considerou a documentação que foi apresentada pelo contribuinte para consubstanciar reembolso de despesa, mas tudo que não teve nada de documentação que tinha excedido o limite, então foi lançado. Sim, era isso mesmo. Eu vou, a qualquer momento eu vou achar meu voto aqui, mas eu acompanho. A história eu sei qual é. É aquilo que excedeu ao que seria indenizatório. Doutora Letícia? Não, já suprimi a dúvida com esse debate. Já? Tá. Então, doutor Wesley, como vota? Estou só buscando aqui esse voto que a gente... Eu acho que naquela ocasião era verba de gabinete de deputado estadual, não é? Era isso, sim. Teve cobertura do Jota, do Conjur na ocasião.
Pois é, tem precedentes aqui, até inclusive do CARF, aqui recente, não, 2013, eu achei um precedente aqui, falando sobre a isenção dessa verba, né? Sim, mas acontece que o regimento, no meu caso, era deputado estadual, e o regimento da Assembleia dizia o seguinte, que a indenização se dava nos seguintes critérios: tinha que ser dentro de um limite, e ele tinha que prestar contas de uma determinada forma. O que a fiscalização apontou é que ele excedeu o limite, teria excedido o limite, e ele não teria prestado contas. Então não era a verba. Tinha informação do Tribunal de Contas do Estado também. Não sei se o seu caso tem uma informação. Então não era aquela verba, não caracterizava aquela verba indenizatória. É verba de gabinete, não, né? Eu acho que era verba de gabinete, sim. Isso porque tem uma súmula. Chegaste a ver, doutora Fernanda, que tem uma súmula, né? 87. O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos e benefício próprio não relacionado à atividade legislativa. Mas nesse caso, doutor Wesley, a operação feita justamente e levantado foi o que eu estava dizendo aqui. Por isso que eu estava procurando o número da página. Aqui, inclusive, a própria, tanto no lançamento quanto a DRJ fala que conhece do limite de R$10 mil, né, que tem a resolução lá 392/95, que tem essa verba de gabinete, sim, que tem caráter indenizatório, mas como o senhor até leu, né, acabou de ler aí, tem que ser devidamente comprovada. Não, mas aqui não fala regular, e ela está regular, pronto, regular. E aí, com essa operação que teve, essa Taturama, né, que foi feito a operação feita pelo Ministério da Fazenda e a Polícia Federal. Foi verificado que essas verbas, primeiro, tinham dois requisitos. Elas ultrapassavam o limite de 10 mil, e só pode ser considerada indenizatória até 10 mil, e, além disso, elas não foram consubstanciadas. Sendo que aqui tem até alguns meses em que foram consideradas as verbas que foram comprovadas. Mas a maior parte que excedeu os R$10 mil não foi comprovada. Então, não pode ter sido considerada dedutível. E aí foi mantido o lançamento. Mas assim, é grande, tá? A súmula não impõe um percentual, né? Só para lembrar. Ela fala regularmente recebida, que é no ambiente de regularização enviada, não um teto. Não tem limite? Em que pese não tem teto. Em que pese não tem teto, não está comprovado. Então, o que tem que ser observado é regular. Se não houve desvio, né, da verba, e aí sim você descaracteriza. Uma não prova. Como é que eu comprovo que não teve desvio se eu não comprovo a que se refere? Porque assim, foi solicitado para consubstanciar. Na verdade, não é você. É provar que aquela verba é destinada a tais... Pronto. O que foi comprovado foi excluído. E existe uma apreciação da Câmara nesse sentido, porque me parece que a Câmara que é a legítima para saber se a verba foi comprovada ou não. Sim, mas isso está na operação policial, doutora Letícia. Sim, mas só que previamente a Câmara, a operação policial constatou que não, que eles estavam pegando verba remuneratória e tendo um acréscimo patrimonial. Mas eu não tenho um processo administrativo anterior da Câmara, nada? Tem, do Tribunal de Contas. Talvez a relatora não se atentou, mas eu vou dar um exemplo de um acordo da mesma operação policial. Pensando até na questão que é o 210... Não comprovou, não está. Comprovou. É o 2102... 2.881. Tem outros vários acordos dessa operação Taturana aí. Verba de gabinete, natureza indenizatória, necessidade de comprovação da atividade parlamentar. Aí diz, a ausência de prestação de contas da destinação dada aos valores recebidos a título de verba de gabinete e o excesso do pagamento mensal
porque tem um limite estabelecido na legislação estadual lá, descaracterizam essa verba. Isso foi provado no âmbito dessa operação por um laudo de exame contábil. Operação Taturana, é isso mesmo. O contribuinte não comprova que o dispêndio dos recursos intitulados verbas de gabinete se deu no exercício da sua atividade parlamentar. É manutenção do lançamento do imposto de renda ante a constatação de que os gastos ocorreram em benefício exclusivo da própria pessoa parlamentar e não da função parlamentar. Aqui eu abri rapidinho, eu queria achar o meu próprio voto. Eu tenho um voto sobre isso também. Tem aqui Paulo no meu pediu a voto palavra também. Era só para informar aqui que isso que a Letícia perguntou, desculpa, era só para dizer que o que a Letícia perguntou está aqui no voto, uma parte que fala que eu até li anteriormente. Material apreendido pela Polícia Federal, disponibilizado pela fiscalização por intermédio do ofício tal, todo material apreendido, folhas 185, demonstram que não constam prestações de contas do referido parlamentar em relação aos fiscais. Então, dá uma olhada, se puder, na folha 185. Eu acho que isso tira a característica de regularidade, entendeu? Que afasta a aplicação da súmula. Isso. Eu caí, o que tiraria a característica? O desvio da finalidade já está comprovado pelo Tribunal de Contas. A gente vai falar assim, vai tributar ou não. O Tribunal de Contas já... Exatamente, isso é renda ou não? Isso é base de imposto de renda ou não? Ele recebeu o dinheiro e não prestou contas. Essa é a questão. A ilegalidade já está comprovada. Claro, você não sabe com o que ele gastou, né? Até o limite que se sabe, doutora Sheila, não foi incluído no lançamento, que é o limite que ele prestou conta. Sim, mas o restante você não sabe. O lançamento é o limite que ele recebeu e o que ele não prestou contas como atividade parlamentar. Esse é o objeto do lançamento e da operação policial. Tem vários acordos no CARF sobre essa mesma operação policial. Sim, mas cada caso é um caso. Aí, não, são todos os casos. Porque só lançou aquilo que não prestou contas. Ele conseguiu comprovar posteriormente, ok, mas nesse caso não conseguiu, pronto, tributa. Bom, o doutor João já tinha aberto uma não, estava com a relatora que votou. Foi isso? Eu colei, eu já peguei seu voto, né, doutor João? Então estava no doutor Wesley. Doutor Wesley, como vota? Eu vou acompanhar a relatora aí em relação a esse caso. Tá. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Existe um acordo, só para ilustrar, existem vários, mas tem um bonito aqui do Dr. Fábio, viu, Dr. Wesley? Fábio Piovesan. Exatamente a mesma operação, o mesmo caso. O Dr. Fábio Piovesan, tem um voto dele. Gente. Então, vamos para o item 128. Negando provimento também, né? Maria Mercedes. Estão me ouvindo? Estamos. Ó, eu eu não estou... É porque a gente já voltou, vamos passar para o próximo. Ó, item 128, Maria Mercedes Matos Miranda. Da Fernanda também. Abono variável, Magistrado da Bahia. Magistrado da Bahia? Magistrado da Bahia, nota resolutória do provimento. Eu posso, com o consentimento de vocês, considerar o mesmo resultado dos outros processos? Não, peraí, é abono variável ou é o RV? O RV. É abono variável, né? Tá, é outra coisa. Então vamos ler. O abono variável é diferente. Não, desculpa. Não, é o RV, eu vou tá aqui errado. Não é abono variável, não, é o RV. 128, eu vou colher os votos. Porque tá gravado. Só a emenda que precisa ser mudada, mas é o RV. Cruzeiro Real para o RV em 1994.
Ok, doutor João, como vota? Já está dando provimento. Eu abro divergência. Tá. Para negar provimento. Doutor Wesley? Não é o abono variável, né? Porque o abono variável eu voto, eu dou provimento. Tá, eu vou com a divergência. Doutor Kleber? Divergência. Doutor Paulo? Divergência. Doutora Letícia? Doutora Letícia não saiu. A divergência. Doutor Tiago? Divergência. Eu vou com a divergência também. Então, acordam os membros do colegiado no item 128, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencida a relatora, que deu provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor, o conselheiro João Maurício Vital. Item 129 da minha relatoria. Ronaldo Salles do Nascimento. Aqui foram embargos de declaração que o contribuinte se insurgiu contra o acórdão proferido por essa turma, em que na verdade, ele apresentou o recurso via postal. E eu considerei a data do protocolo que estava lá no recurso, então eu considerei por intempestivo. Mas, assim, no próprio recurso ele colocou até a data ele colocou até a data do protocolo, então isso me levou a um erro, e quando na verdade ele tinha apresentado tempestivamente. Então, o despacho de admissibilidade acolheu os embargos opostos, com fundamento no artigo 66, porque ele mesmo destaca ele mesmo fala no recurso dele que o prazo teria sido outro, mas aí ele vem, apresenta embargos e informa sobre esse envelope lá. E aí eu estou acolhendo os embargos, estou considerando o recurso como tempestivo, então eu tenho que analisar todas as questões de recurso que não foram analisadas em face ao não conhecimento do recurso naquela ocasião. Então, ele alega uma questão de representação fiscal para fins penais, que eu deixo de conhecer, em função da súmula CARF número 28. Contra o recorrente foi lavrado um auto de infração de omissão de rendimentos sem vínculo empregatício recebido das pessoas jurídicas Seven Hills Consultoria e de Vigusa Indústria e Comércio Limitada. Segundo a fiscalização, ele recebeu, a autoridade fiscal informa, né, que ele, em relação a Seven Hills, ele lançou como rendimentos isentos e não tributáveis, mas que pelos sistemas da Secretaria da Receita, a Seven Hills não declarou na DIPJ valores a título de distribuição de lucros e nem pagamentos de prolabores, e constatou depósitos dessa empresa na conta corrente do recorrente. Em relação a Vigusa, o recorrente não declarou rendimentos recebidos da empresa, mas recebeu depósitos na sua conta corrente dessa empresa. Ele apresenta recurso, no qual ele alega as mesmas questões de impugnação. Então, ele pede para ser julgado improcedente o lançamento, porque ele diz que não se tratam de renda oferida, mas estão somente em relação a Vigusa, mas estão somente de transferências para o pagamento de despesas e tributos de um cliente dele, e que ele verdadeiramente possui relação de arrendamento com o depositante. Em relação a Seven Hills, ele fala que por se tratarem de recursos não tributáveis, conforme documentos, tem que ser julgado improcedente, e aí ele pede a questão da representação fiscal para fins penais. Em relação à omissão de rendimentos da Vigusa, da Seven Hills,
Aqui eu estou adotando o relatório de primeira instância, porque eu entendo que ficou muito bem fundamentado. Eles analisaram todas as provas acostadas aos autos. E aqui, indo para essa questão aí do voto, né, eu vou seguir um pouquinho mais adiante, pular os fundamentos legais, vou falar que o contribuinte alega que os valores depositados na sua conta corrente se referem a pagamentos à empresa SSM Participações, que em decorrência do arrendamento do parque industrial, consoante de um contrato que ele junta aos autos, esses depósitos seriam referentes a essa questão aí. E aqui eu grifei. A DRJ fala, no contrato de arrendamento da planta industrial pertencente à Siderúrgica Santa Maria, o valor destinado ao pagamento do arrendo deverá estar à disposição do responsável legal da arrendante até o prazo de 10 dias do mês subsequente. Não foi apresentado nenhum documento emitido pela arrendante estipulado que os pagamentos relativos ao contrato em tela deveriam ser feitos ao impugnante. Não há nos autos comprovação de que o contribuinte era representante ou gestor de negócios da empresa Siderúrgica Santa Maria, atual SSM Participações Limitadas. Não foi apresentado nenhum contrato entre o contribuinte Ronaldo e as empresas SSM Participações, SMF Agrícola, TRF Participações, que respalde a contraprestação de serviço de intermediário financeiro das empresas. Simplesmente alegar que a empresa Seven Hills Consultoria e Auditoria, da qual é sócio, presta serviços de contabilidade para as referidas empresas, não é suficiente para comprovar perante o fisco que os valores depositados na conta corrente de sua titularidade pela Divigusa a elas pertenciam. Considerando-se as transações que o contribuinte alega ter efetuado para as empresas, era de se esperar que delas auferisse rendimentos. Porém, não consta em sua declaração tal informação, nem mesmo a informação de percepção de prolabore da empresa Seven Hills Consultoria. Os únicos valores tributáveis declarados nos anos calendários 2004 e 2005 foram os percebidos pelo INSS. E aqui eu vou ler as partes grifadas, né? Então, os documentos trazidos aos autos, já examinados pela fiscalização, não têm o valor probante pretendido pelo contribuinte. Se não vejamos, e aqui ele exemplifica. Não restou inequivocamente provado que o contribuinte possuía poderes para agir em nome das empresas. Nem todos os documentos relacionados aos demonstrativos de folha 7 a 18 do anexo 1 foram apresentados. Ele alega que entregou, mas não entregou. Os documentos de arrecadação da Receita Federal apresentados comprovam o pagamento dos tributos pelas pessoas jurídicas nele identificadas, mas não há como vinculá-los ao recorrente. O contribuinte não explica o fluxo financeiro demonstrando e comprovando efetivamente os pagamentos relativos aos documentos apresentados. E confrontando-se o demonstrativo folha 7 a 18 do anexo 1, os comprovantes de pagamentos juntados e o extrato bancário do Banco Bradesco verificam-se inconsistências que desabonam o argumento do contribuinte. A exemplo temos, e aqui ele fala, relativamente a alguns créditos aqui, o contribuinte relaciona folhas 8 a 10 do anexo 1 pagamentos que teriam sido efetuados totalizando R$12 mil. Ocorre que, examinando o extrato da conta bancária em que houve os referidos créditos, no período dos pagamentos relativos aos documentos juntados, todos os débitos, incluídas várias transferências entre as agências com beneficiários identificados, somam tão somente R$7 mil. Assim, em suma, a documentação não comprova essa vinculação, ela não é apta a afastar a questão da omissão. Nos autos, resta comprovado que o contribuinte auferiu rendimentos da pessoa jurídica de Divigusa e Comércio Limitada, com a qual não possui vínculo empregatício. Houve a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, não maculando o lançamento à ausência de comprovação do serviço prestado pelo contribuinte à empresa. E quanto aos valores recebidos da Seven Hills, consultoria e auditoria, o contribuinte não traz aos autos documentos capazes de elidir a sua tributação. Como bem entendeu a fiscalização, os recibos de folhas 52 e 53, que poderiam ser confeccionados pelo contribuinte a qualquer tempo, não são hábeis para comprovar que os valores recebidos não se tratam de rendimentos tributáveis. Aqui, nesse auto, a multa foi qualificada, e aí eu estou afastando a qualificadora da multa, invocando a súmula CAF número 25, porque a autoridade fiscal, aqui eu copio o trecho do relatório, ele coloca que considerando
que, em tese, houve intuito de sonegação e fraude, assim a conduta do fiscalizado enquadra-se na definição contida do artigo 71, consequentemente o lançamento de ofício foi imputado multa de ofício qualificada, e aí ele cita os dispositivos legais, que no meu entender não fundamentam a questão para a qualificação da multa. Então, aplica a súmula CAF 25, que a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses previstas no artigo 71, 72 ou 73. Diante do exposto, eu conheço parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações referentes à representação fiscal para fins penais, e no mérito dou-lhe provimento parcial para desqualificar a multa nos termos da súmula CAF número 25. É meu voto. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. E aí, no caso, como são embargos, aí eu vou colocar, aí eu coloquei na minha conclusão, né, pelo exposto, voto, eu esqueci de ler essa parte, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes, para retificar o acordo de 17/1/2020, para sanando o vício apontado, conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à representação fiscal para fins penais, e no mérito dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa nos termos da súmula CAF número 25. Então, aqui, o dispositivo vai ficar: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes para retificar o acordo 2301006998 de 17/1/2020, para sanando o vício apontado, conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à representação fiscal para fins penais, e no mérito dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa nos termos da súmula CAF número 25. Agora, o próximo item da pauta, 130, da doutora Fernanda, Odilon de Lima Fernandes. Então, são dois processos aqui, 130 e 131. Mesma coisa. Vamos lá. É omissão de rendimentos, tá? Recebido de pessoa jurídica. Lavrado auto de infração. As infrações foram omissão de rendimentos tributáveis, 153 mil, deduções indevidas de despesas médicas e incompensação indevida de imposto de renda-fonte. O contribuinte apresentou suas alegações defendendo que a auditoria não teria considerado rendimentos tais, despesas tais, e que os rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado, no total de 109 mil, então deveria ser considerada despesa de livro caixa. O contribuinte não se insurge contra a omissão de rendimentos de pessoas jurídicas apuradas pela autoridade fiscal, tampouco contesta as glosas de dedução de despesa médica. Resumindo, esse caso aqui, desses 2 anos desse contribuinte, ele apresentou declaração de imposto de renda sem diversos rendimentos que ele não nega que recebeu. Ele não contesta que recebeu tais rendimentos, inclusive de pessoas físicas, tá? Não só de pessoa jurídica, mas muito de pessoa física. Ele era um prestador de serviço autônomo, mas ele fala, eu me equivoquei
Eu fiz uma opção equivocada, eu queria ter informado, inclusive, despesa de livro caixa, eu não posso ser penalizado com a inclusão desses rendimentos, se não for considerado, por outro lado, todas as despesas que eu tive. E aí junta uma série de despesas, rogando que seja considerada essas despesas no momento da apuração, para que seja utilizada a dedução de despesas com livro caixa. Ele argumenta que foi erro, né, pede que seja autorizada o processamento da sua retificadora, e aí a DRJ nega e eu mantenho o entendimento, porque de fato teve omissão de rendimentos, ele não contesta, inclusive isso não é objeto de litígio, assim, ele diz, olha, recebi, mas esse recebimento não foi uma omissão propriamente dita, porque eu sou um autônomo, não teria que se declarar dessa forma, e ainda que se fosse, já que está sendo considerados os rendimentos, que se considere também as despesas, mas ele não fez a opção, né, pelo livro caixa. Não tem uma decisão, não tem um lançamento, na totalidade. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. E os dois são a mesma coisa, né, Fernanda? O 130 e o 131? Sim, desculpa, pensei que meu microfone estava aberto. A diferença é que um é 2001 e outro é 2002. A natureza é a mesma, e sendo que um é só rendimentos, omissão de rendimentos de pessoas físicas, e o outro já é pessoa física e jurídica, mas a mesma coisa. Eu vou replicar o mesmo dispositivo para os dois, de acordo. Então, ficou acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 130 e 131. 132. Deixa eu ver aqui, porque é o RV. Como está a pauta aí, presidente? Como é que tá? Cara, faltam 3 processos para a gente acabar a pauta de amanhã de manhã. Então, 3 da Fernanda. Eu acho que dá pra gente acabar esses 3 e encerrar, né? Que aí entra no ITR. Não, ainda tem imposto de renda da pessoa física amanhã. É o RV. Paulo Modesto. Paulo Modesto, o RV. Você tá dando provimento. Eu vou evoluir um dia. Peraí que eu vou voltar a refletir. Eu vou evoluir, atingir o entendimento de vocês. Eu prometo que eu vou focar nisso. O 133 e o 134 não é a mesma coisa não, né? Deixa eu abrir aqui. Só pra gente já botar em bloco. Tá como uma viável, né? O quê? A emenda tá errada, né? É porque eu botei abono variável nas 2 últimas. É o RV. Foi só a ementa, o resto tudo tá... Mas a ementa Não, o outro é rendimentos recebidos acumuladamente, honorário da advocatícia. É assunto diferente. Qual que você tá falando? 133, a Ruth, né? A Ruth. Então vamos lá. Então vamos para esse aí, que você tá dando provimento. Paulo Eduardo Garrido Modesto, né? Não, esse que eu tô te falando que é de URV, Paulo Modesto. Isso. Paulo Modesto é o de URV, que ela dá provimento, e o colegiado tem... Você resta vencida em relação a essa questão, né? Eu faço o vencedor. Você colocou o vencedor no voto também? Coloquei. É que o voto tá com uma boa. Que é o mesmo. Eu errei, Wesley, nesses dois, tanto no do Paulo Eduardo como na da Maria Mercedes. A ementa, eu coloquei abono, mas ele se refere ao RV, pode ver aí no relatório. Eu errei, tá errado. Tanto a ementa, tanto da Maria Mercedes quanto do Paulo Eduardo. Ok. Deixa eu só conferir aqui no voto. Confere aí, por favor. Ele tá com um abono variável, né, no voto. O lançamento é de URV. Eu entendo da mesma forma. E fico sozinha.
tiver alguma coisa errada no voto, eu ajusto, mas o lançamento é o RV. Tá. É que no voto está como abono variável. Eu vou acompanhar. Está escrito RV aqui, divergência, conforme né? descrição dos fatos, enquadramento legal, fala que é o RV. Então vamos lá, doutor João, como vota, Você né? está lendo o que? O relatório? Dentro do relatório. Dentro do Você está relatório. lendo o que, presidente? O Relatório de relatório? divergência. O relatório. Tô O lendo o voto. relatório está como RV. Tô lendo o voto. Ela vai corrigir o voto. O relatório é o que... Na verdade, que ela determina. colocou que o Sim, sim. recorrente... Esse aqui fala que o recorrente Entendi. defendeu a natureza indenizatória, dizendo que é um abono variável. Que o O que STF... é? Onde é que Sim, tá? ok. Desculpa, eu não tô ouvindo onde voto, porque no meu voto eu nem entro na parte Não, multiplicatória. tá na parte do voto que você fala que os argumentos de defesa do recorrente. Que o recorrente defende que é um abono variável. E etc. Você fala de abono variável várias vezes, mas isso aqui está falando em relação à alegação do recorrente. Mas é o RV. O recorrente tem que defender isso. Isso. Não. Tá, então, doutor João, como vota? Eu abro divergência para negar provimento. Doutor Wesley? Acompanhe divergência. Doutor Kleber? Divergência. Doutor Paulo? Divergência. Doutora Letícia? Divergência. Doutor Tiago? Divergência. Eu acompanho a divergência. Então, acordam os membros do colegiado com maioria de votos em negar provimento ao recurso, vencida a relatora que deu provimento, designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital. A Ruth Schneider, 133. Comissão de rendimentos. Valor de 247 mil. Seu áudio está falhando. Ah, desculpa, é porque tinha caído um negócio lá embaixo. Omissão de rendimento, tá me ouvindo? Omissão de rendimentos, no valor de 247 mil. Do valor total, ela recebeu da ação 419 mil, foi deduzido 36 mil de FGTS, mil de descontos, auxílio alimentação, resultando em 373 mil de rendimentos tributáveis, dos quais ela ofereceu 125 mil. Cientificado do lançamento, alegou que dos 367 que foram depositados em juízo, efetuou o levantamento apenas de 238, sendo a diferença repassada para seu procurador Geraldo da Silva, a título de honorários. Afirma que 238 foram repartidos em depósito em duas contas de sua titularidade, 180 no Banco do Brasil e 58 na Caixa Econômica, conforme comprovante de folhas 30. Sustenta que não há irregularidade em sua declaração de ajuste e que os rendimentos considerados emitidos seriam referentes a honorários advocatícios. Afirma que o montante transferido pelo advogado, incluindo a CPMF, totalizaria 124 mil. Fernanda, só um pouquinho, o doutor Kleber não tá sem imagem e tá congelado. Deixa eu só checar se ele está escutando, porque senão vai ter que ler tudo de novo. Está ouvindo? Tá, a gente está te ouvindo, mas não está te vendo. Mas eu estou por aqui. Tá. Tenta habilitar, desabilitar a câmera aí. Mas eu estou aqui, presente, estou ouvindo. Tá, então, Fernanda, continua. Transcreve dispositivos legais, verdade material, solicita que seja intimado o advogado para comprovar. Enfim. A DRJ Curitiba, analisando. De início, logo levanta que os R$80 recebidos da mão geral não é matéria impugnada, tá? Não é objeto de discussão. Em relação à omissão de rendimentos da reclamatória trabalhista, apesar de a omissão apurada ter sido 247 mil, as transferências bancárias, folha 7, pela contribuinte, de pagamento de honorários, totalizariam, com a inclusão da CPMF, 124 mil.
Assim, a diferença de 123 mil entre a omissão apurada e os honorários suscitados na impugnação, respectivamente 247 e 124, também não é parte impugnada do lançamento. Assim, é de se considerar a omissão 123.587,64. Ou seja, esse 123, né, que é a diferença do que ela disse que ela pagou ao advogado, e mais os R$80. Portanto, não litigiosa. Pois bem, com relação ao pagamento dos honorários, tem previsão legal específica, dizendo, estabelecendo a forma de comprovação. A litigante afirma que ela não conseguiu obter o recibo do advogado para comprovar o pagamento dos honorários, e ela pretende comprovar por meio de transferência bancária, tá? E, de fato, ela junta transferências bancárias, mas não dá para ter certeza de que foi o advogado, o beneficiário final desse valor, porque nas transferências, os destinatários, enfim, Rosemary, Maria Aparecida, Renato Lousado, eles afirmam que não tem vínculos, não teria vínculos entre eles e o advogado, né, o Geraldo Carlos da Silva. E ela também não apresentou qualquer contrato para comprovar e consubstanciar a obrigação de pagar esses honorários advocatícios. Então, enfim, não conseguiu evidenciar que, de fato, teve a comprovação de honorários. Então, ela mantém o lançamento. De fato, verifica-se que teve uma transferência no valor de 120, tem 3, 4, sei lá, tem algumas transferências que somam o montante em tese omitido, que ela alega que foi honorários, mas até o advogado que ela diz que é o patrono da causa, não se manifesta, não tem nenhuma documentação dele juntada aos atos, não tem nenhum contrato, não tem recibo, e não foi verificada a correlação dessas pessoas que foram beneficiárias do depósito com o advogado. Ok. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Foi o item 133. Último item, 134. Esse é meio chatinho, mas pela questão da quantidade de alegações e fatos, mas é bem parecido com aquele que o Dr. João que ajudou lá a elucidar, que foi das informações, né, na declaração de imposto de renda, do que é valores omitidos, do que é valor isento, do que não é valor isento, do que é 13º salário, do que é tributado exclusivamente na fonte, do que se pode considerar. Tá, esse foi um lançamento, quer dizer, a análise pela DRJ foi até do DENE. Tá bem didática. Nesse caso, está bem didática o acórdão da DRJ explicando lá que, com relação à omissão de rendimentos, de fato, não foi incluído na declaração o valor lá, uma parte do valor recebido da ação judicial, e com relação à tributação exclusiva de 13º, tanto o valor recebido de 13º quanto o imposto de renda sobre o 13º, que tem que ser informado na linha específica, ele foi informado em outra linha, o que gera um benefício para o contribuinte, né? Então, no final das contas, foi bem parecido com o outro, no sentido de que foi erro mas nesse dá para entender melhor, porque o relatório e o voto da DRJ está bem didático. Mas foi erro de preenchimento, tá? E aí, mas ele não pode se excusar de tal erro, porque realmente, quando ele coloca em linhas equivocadas, gera um benefício que, de fato, ele não teria direito.
Então, quando ele lança lá o imposto de renda sobre 13º, que deveria ter sido exclusivamente na fonte, aí quando gera o cálculo, e o valor é até bem baixo, é R$483, na verdade, né? Não, e 27 mil de omissão de rendimentos. Sendo que eles fazem até um ajuste de uma despesa que não tinha sido considerada e foi considerado. Teve rendimento de aluguéis também, que ele não comprovou. Então, você está negando o provimento, né? Sim. Algum questionamento? Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Acompanho. Também acompanho. Então, item 134. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Processo julgado hoje, de tarde. Esses foram os processos da pauta de amanhã de manhã. Nós fizemos todos os processos da pauta de amanhã de manhã. A gente para por aqui? Acho que sim. Eu estou bem cansada já. Aquele que está com a vista em mesa, eu já fiz a análise daquele processo. Talvez a gente resolva ele rápido. Não sei o que a Fernanda acha aí, mas eu acho que dá para resolver ele bem rápido. Por mim, tá tudo bem. Tô disponível para vocês. Pode ser? Pode ser. Qual que era o item mesmo? Eu já não me lembro o item. Deixa eu verificar aqui. É Lorene Terezinha. 111 da pauta. Bom, vamos lá. Eu coloquei tudo aqui numa planilha, os depósitos que foram considerados no lançamento. E fui checar os documentos que ela apresentou, que seriam lá os precatórios. Nada bate, os valores não batem, as datas não batem, e nem as contas bancárias batem. Em alguns casos não batem. E isso já tinha sido apresentado lá no curso da ação fiscal. E ela foi intimada 3 vezes para explicar qual que é o liame entre esses valores dos precatórios e os depósitos. E ela não explicou, porque se você pegar, você não consegue chegar. Pode pegar qualquer um desses aqui. Pega qualquer um desses precatórios e tenta achar algo parecido. Em qualquer data aqui do elenco de depósitos que foi considerado lá pelo lançamento, lá na intimação, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A história dela pode ter sentido. Pode até ser que seja tudo precatório, mas não esses que ela pôs nos autos, porque esses aqui não coincidem, nem em data, nem em valor, e em alguns casos nem no número da conta. E no relatório fiscal, o fiscal citou, fez questão de citar cada um desses precatórios que ela disse, para dizer, olha, tem aqui o precatório do Sebastião, no valor de tanto, que ela apresentou. Mas esse valor de tanto, nessa data tal, não está em nenhuma das contas dela. Então, o próprio fiscal rechaçou todos esses precatórios. Porque, realmente, eu peguei aqui cada um deles, eles não guardam nenhuma... Eu não consegui entender, e eu acho que nem ela conseguiu entender, por isso ela não explicou. Eu não consegui entender a relação entre esses depósitos do lançamento e os documentos que ela juntou, não tem relação. Que ela recebeu os precatórios, não tem dúvida. Só que não são esses depósitos. Vamos lá, pega qualquer um deles aí, doutora Fernanda. Vamos pegar aqui, vamos chutar aqui um na página 256, tem aqui um pago para Mauro Antônio Wolkmer, que deve ser o cliente dela. Você vai manter a diligência, no caso? Não, para falar a verdade,
a minha divergência vai ser para negar provimento. Não tem... O trabalho que a diligência ia fazer é esse trabalho que eu fiz, que é tentar identificar nos documentos que ela apresentou uma correspondência com os depósitos. Não tem correspondência nenhuma, de nenhum dos documentos que ela apresentou. Não tem um único documento desses precatórios cujo valor e data se aproximam. Você pode imaginar, talvez aqui um erro de centavo, talvez um erro até de milhar talvez nem tanto, mas de centena, que pudesse imaginar, isso aqui deve ser o mesmo valor. Mas não tem nada batendo. Se pegar o maior depósito aqui que foi tributado, um de 100 e tantos mil, é o maior deles. 134 mil no dia 6/4/2005. Não tem nada, nem parecido, perto dessa data, nem eu estou dizendo a data específica, mas perto da data de 6 de abril, que pudesse entender que isso fosse resultante dos precatórios que ela juntou. A impressão que eu tenho, ainda mais quando eu li aquela carta do gerente do banco, é o seguinte, que ela fazia isso. E ela juntou os documentos para provar. Não, eu recebia dinheiro de precatórios na minha conta. Tá bom. Mas os que ela trouxe para comprovar isso não são os mesmos dos depósitos. Mas peraí, eu queria só falar uma coisa, tá? Primeiro, esses documentos, se foram juntados anteriormente, não tinham sido analisados, porque aqui na DRJ, a DRJ fala aqui, ó, ao constatar, intento de comprovação, ela diz ainda aqui, ó, na impugnação, na folha 236, na impugnação, a contribuinte faz alegações no sentido de que depósitos serão decorrentes de atividade profissional, mas não junta documentos capazes de comprovar o alegado. Depois fala, a contribuinte quer que seja intimada a Caixa Econômica para proceder à juntada dos documentos referentes aos depósitos dos precatórios e RPV em nome dos clientes da contribuinte, no ano base de 2005, principalmente autorizações e requerimentos emitidas pelo contribuinte em favor de seus clientes para receberem os depósitos depositados na conta tal. Então, assim, ela solicitou a diligência, tá? Esses precatórios aqui, eles estavam juntados lá em cima? Estava, desde a ação fiscal. Sim, ela pede o seguinte, olha, oficia a Caixa Econômica para que ela apresente todos os precatórios e cheque aí com os depósitos. Aí o fiscal diz, tanto o fiscal quanto a DRJ disseram, não, peraí, essa prova é você que tem que fazer, você que tem, dados os depósitos, dizer de qual precatório veio. Não é a Caixa Econômica, nem é a autoridade fiscal que vai fazer esse cotejo. Isso por que o fiscal falou isso? Isso foi na terceira intimação que o fiscal pediu, olha, tá bom, eu recebi seus documentos aqui, seus precatórios, mas eles não estão batendo com os depósitos, explica para mim, e ela não explicou. A impressão que eu tenho, doutora Fernanda, é que ela mostrou esses documentos, esses precatórios, a título ilustrativo. Olha, o zero e vezeiro eu receber precatórios. Então, a Caixa deve ter essa informação lá, oficie lá e cheque. Por quê? Mas aqui tem a agência, agência 0652. Isso. Agora confere o número da conta bancária e a agência do lançamento. Tem nada a ver. Nem o valor, nem a agência e nem as datas. Bom, Bom, tá em vista em mesa. Se quiser dar uma olhada para amanhã, se a senhora quiser dar uma olhada, mas eu olhei eu vou passar uma planilha que eu fiz em Excel, que pode facilitar aí quem quiser olhar o processo. Eu olhei e não consegui achar nenhum desses precatórios que ela juntou, e dessas decisões, tem algumas sentenças que ela juntou, no elenco de depósitos. Não tem nenhum. Nem parecido. E tem um outro detalhe que me chamou a atenção. A maior parte dos depósitos é depósito em dinheiro, no histórico do extrato. Ora, a gente sabe que a Caixa Econômica, quando deposita um precatório, no histórico não vem escrito depósito em dinheiro. Tem aqui, alguns apresentam crédito autorizado. Isso, por exemplo, poderia ser um precatório. Mas depósito de dinheiro é improvável. Olha, só uma questão aqui, tá? No documento, aqui nos depósitos de ordem judicial, aqui em cima, tá? Quando fala agência, operação, conta, isso aí da onde tá vindo. É a origem. Agora identifique para onde está indo. Identifique para onde está indo.
Aqui embaixo tem contribuinte Sérgio tal, CPJ, cálculo do levantamento, base de cálculo, advogado, Isso. CNPJ e número. Isso. Então, assim, mas isso aqui, ó, eu tô entendendo que é uma ordem para ser colocada, mas aonde está me falando que isso aqui necessariamente é o depósito, que isso aqui é agência e conta dela? Porque eu tô entendendo que isso aqui é da origem. Não tem agência e conta dela. A única coisa que a gente tem é um documento do banco dizendo, ó, deposite tantos reais da ação do fulano de tal, que não está no nome dela, mas não dizem que conta, aí eu vou olhar na conta dela, não tem depósito equivalente. Eu não olhei na conta dela, realmente eu não fiz esse trabalho de fiscalização. Eu fiz, eu vou mandar a conta dela aqui direitinho, que se a senhora quiser dar uma olhada. Mas assim, nesse caso que vocês estão levantando essa dúvida, aí eu posso sim mudar meu voto para converter em diligência, porque eu não vejo razoabilidade em ver aqui, realmente está comprovado, assim, a justificativa é a história, quando eu vejo, né, diversos lançamentos de depósito bancário por omissão de rendimentos. Mas qual é a lógica de converter em diligência um documento que já foi visto na fiscalização? Essa é a minha pergunta. E eu acabei de ver, e a senhora pode ver. Mas, Sheila, eu tenho minha dúvida. É o que o João falou, doutora Fernanda, desculpa te interromper. Já que está com vista em mesa, a gente tem até sexta-feira para julgar, deixa o João mandar essa planilha para a gente. E a gente reflete. A gente faz essa confrontação, fica muito mais fácil do que a gente dar um juízo de valor aqui agora, sendo que o João elaborou uma planilha. Aí. E não são muitos, não. E já resolve de uma vez a questão, né? Sem ter que ir para diligência. Bem, a gente pode resolver, mas assim, pelo relatório da DRJ, ela não me parece que ela analisou com detalhes, esses documentos que foram juntados por ela em sede de recurso voluntário, tanto que ela pediu para intimar, e foi negado. E a Caixa respondeu, em sede de recurso, tem um documento assinado pela Caixa respondendo ao pedido dela, não a diligência, porque a diligência não foi, o pedido de diligência não foi acolhido, nem em sede de impugnação, nem em sede de recurso voluntário. Talvez não tenha sido acolhido porque já foi examinado pela fiscalização. Talvez, eu não sei. É um confronto fácil de fazer, não são muitos, aqui umas 3 dezenas de linhas. Rapidinho a gente olha o documento, tem data e valor, e olha a planilha aqui. Uhum. Vamos chegar à conclusão que não vai bater. Se puder, encaminha para a gente por e-mail. Vou mandar agora. Inclui o doutor Tiago no e-mail, que aí a gente dá uma pesquisada e amanhã a gente resolve. Tá, até sexta a gente resolve. João, meu e-mail é thiago.amoni, tá? Uhum. Vou mandar ainda hoje. Eu vou interromper a gravação, então, já que a gente não vai continuar em vista em mesa. Val, pode interromper, por favor?